Fala família Liga, Igor falando, e hoje nós vamos botar em prática a estratégia principal aqui do canal, fazer o Dollar Cost Average por intensidade e como a gente deve então estar navegando no mercado de criptomoedas dentro de um ano de bear market. Deixa aquele like já, dá essa moral para a Liga, não custa nada para você e não deixa de ver também nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo, a gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, não deixe de conferir. Família, então vamos começar aqui, rapidamente passar aqui no gráfico do Bitcoin, atualmente em torno ali de 63 mil dólares, um ano que é tipicamente um ano de bear market, isso é muito claro, de 4 em 4 anos nós sempre temos, né, esses anos difíceis e dessa vez não foi diferente. Mas a estratégia principal aqui que eu quero passar para vocês na prática aqui, o que deve ser feito na prática aqui para navegar num mercado tão difícil como esse, é importante a gente falar por quê. Existem pessoas que no momento de hoje acham que o mercado vai subir a partir daqui. Tudo bem. Existem outras pessoas que acham que o mercado vai cair a partir daqui. Então temos esses dois cenários. E independente do que você acha, é tão importante que você assista esse vídeo, porque tanto você acha que vai subir, tanto você que acha que vai cair, a estratégia, ela não tem sentimento. A estratégia, ela te blinda justamente do achismo e, principalmente, ela vai te preparar para os dois cenários. Como ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe exatamente se vai subir a partir de agora ou se vai continuar caindo, você tem que ter uma estratégia que está preparada para os dois cenários, que vai ser vitoriosa nos dois cenários e vai te blindar de achismo. Não interessa o que você acha, interessa o que a estratégia está mandando você fazer. Então vamos lá, família. Estamos aqui então, em torno de 63 mil dólares, e o que eu estou fazendo hoje, o que deve ser feito na minha visão na prática. A gente começa aqui então pela métrica de risco. A métrica de risco nada mais é que como se fosse uma média entre vários modelos de ciclos do Bitcoin. Então a gente tem aqui diversos modelos de ciclos do Bitcoin que estão cada um mais ou menos no seu percentual ali em relação de topo e fundo, porque os modelos de ciclo, eles nada mais são do que você tentar ver, né, ciclicamente, quando o Bitcoin está perto do fundo, quando o Bitcoin está perto do topo, e a gente tem aqui esse percentual de cada modelo. No curso eu explico a fundo cada modelo desse, explico todos os modelos que eu utilizo, mas aqui então a gente tem todos os modelos, o percentual mais ou menos que eles estão, e tirando uma média, a gente chega então em 28%, aonde 100 seria o topo e 0 seria o fundo, para que fique claro então essa escala. Então 28 está bem mais próximo de 0 do que de 100, né? Já seria uma região interessante de compra. Isso que a gente nota aqui justamente quando a gente pega a métrica de risco ajustada aqui em todos os ciclos, a gente vê que sempre perto dos topos o Bitcoin bate nessa métrica de risco 87, 97, chegou a 100, é óbvio que isso é ajustado e tem que ser ajustado ao longo do tempo, tá, família? Então aqui a gente nota que esse ciclo chegou a 93, porque já foi ajustado recentemente. Na prática, no momento ali chegou a 80 e pouco, agora já deu uma ajustada, porque tem que ir ajustando. O Bitcoin ele vai crescendo, os parâmetros vão mudando, e o modelo, é óbvio que ele tem que ir se adaptando, tem que ir melhorando, tem que ir se otimizando. Então é óbvio, eu não vejo problema em ir otimizando, ajustando o modelo ao longo do tempo. A gente nota então que foi um topo que bateu aqui em torno de 93, 94 aqui, né? Lá em outubro, em 125 mil dólares, então bem assertivo, enquanto nos fundos chega abaixo de 10, né? Aqui 3 no bear market passado, no bear market retrasado 4, no bear market lá de 2015, 14, chegou aqui em 1, então a gente vê que é uma métrica de risco bem assertiva. E atualmente a gente está em 26, ou seja, ainda teríamos mais espaço para queda. Então vou ficar posicionado totalmente fora do mercado, porque eu vou esperar isso aqui voltar abaixo de 10 para comprar tudo que eu tenho. Pô, se você está pensando isso, você não entendeu o que eu acabei de falar para você. Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe exatamente se a história vai repetir exatamente o Bitcoin, ele vai cravar ali de novo esse fundo abaixo de 10 na métrica de risco. Então ninguém sabe. Como ninguém sabe, você tem que ter uma estratégia bem definida. Então vamos lá, na prática, o que deve ser feito na minha visão?
Temos uma métrica de risco aqui hoje em torno de 26, que apesar de ainda ter espaço para cair, a gente já nota que historicamente é uma baita oportunidade. Olha as outras vezes que o Bitcoin esteve aqui em torno de 25, 26, é raríssimo, é só realmente quando ele está se encaminhando ali para o bear market, para um fundo mais profundo. Então, a gente já tem, na minha visão, essa oportunidade. E aqui a métrica de risco na prática, para você entender o que você tem que fazer na prática em relação à métrica de risco. E primeiro, que fique claro, não tem uma resposta certa aqui dos níveis de intensidade, o quanto você deve comprar ou vender em cada nível de intensidade. Cada um vai adaptar e entender o que é melhor, né, para a sua vida, o que é melhor para você. Mas eu fiz aqui, né, alguns níveis de forma geral, só para vocês entenderem a lógica. Então a gente tem aqui o verdinho, né, de 0 a 50, que seria níveis ali que a gente está comprando, e quando o Bitcoin começa a esquentar em ciclos de alta, e quando ele está entre 50 e 100, seriam possíveis níveis de realização. Então quando o Bitcoin está entre 40 e 50, como se a gente utilizasse 1/5 da intensidade, entre 30 e 40, 2/5, entre 20 e 30, 3/5, entre 10 e 24 quintos, e quando o Bitcoin está com essa métrica de risco entre 0 e 10, a gente utilizar intensidade máxima. Agora um exemplo prático, né, do que é, mas o que é, não entendi muito bem o que é essa intensidade. Então 1/5 aqui seria mais ou menos assim, digamos que você tenha $400 por mês, para a gente facilitar a conta, que você utiliza para aportar em Bitcoin. Todo mês você separa ali do seu salário $400. Então, semanalmente, isso dá $100, né? 400 dividido por 4, 100. Então, com esses $100 na semana, 1/5 seria 20% de $100. Então, essa semana, se a métrica de risco está em 42 e eu estou utilizando uma intensidade de 20%, 1/5, dos $100 eu vou aportar $20. Aí os outros $80. Os outros $80 você deixa para o caixa. E é por isso que é tão importante você ter essa estratégia de dosar a intensidade, que a maioria dos youtubers, a maioria das pessoas que passam, que ensinam, né, o dollar cost average, elas passam o dollar cost average puro, que não é que seja ruim, mas eu prefiro esse com intensidade, porque ele vai conseguindo te dar caixa, em vez de só dar ali o dollar cost average, que você tem que fazer toda semana, todo dia ali, com a mesma intensidade. Eu acho que a intensidade é importante, porque eu não acho que você tem que estar aportando com a mesma intensidade quando a métrica de risco está 40, 50, quando a métrica de risco está 0 e 10. Eu acho que você tem que ter essa diferença na intensidade, principalmente porque para você ir conseguindo acumular caixa. Então, quando a métrica de risco está entre 40 e 50, 30 e 40, 20 e 30, você está aportando no dollar cost average, só que você está guardando caixa. Guardando caixa para utilizar em que momento? Momento em que você entende que o Bitcoin ele está te dando uma oportunidade clara. Então, nesse momento, por exemplo, se você está utilizando a métrica de risco 28, você está utilizando 3/5, está utilizando metade, mais uma vez, não tem resposta certa. Você está guardando caixa, então, desde quando o Bitcoin aqui, toda essa queda está acumulando com uma intensidade baixa, que não é completa, guardando caixa, mas acumulando. Está acumulando aqui desde que o Bitcoin veio com a métrica de risco abaixo de 50. Está acumulando, guardando caixa, intensidade média, intensidade que não é total. Então, todo esse momento aqui você está acumulando, mas está guardando caixa. Aí o Bitcoin vem, aonde historicamente a gente sabe que no final desse ano, se a história voltar, né, a rimar, o Bitcoin vai dar uma puxada mais para baixo para fazer o fundo realmente. Você tem caixa para vir e dar uma porrada aqui com caixa num preço melhor. Como a gente não sabe se isso vai acontecer, por isso é importante dar uma cost average. Se não acontecer, tudo bem, você pode utilizar em outros momentos o caixa que você entende melhor, no período ali do ano que vem, pré-halving, que a gente sabe que o Bitcoin tende a esquentar, enfim, cada um sabe, né, onde utilizar melhor o caixa, em que momentos utilizar melhor o caixa, mas justamente quando o Bitcoin ele vem dar uma agulhada para baixo e você entende que está dando uma oportunidade ali mais clara. Tem um evento, Black Swan, como foi na pandemia aqui, que o Bitcoin afundou 50% em um dia, prestes a viver um ciclo de alta, então aqui nesse momento. Então, o caixa é sempre importante, né? Quem tem caixa é rei. Caixa é muito importante a gente sempre ter. Então é isso a estratégia na prática. E é óbvio que
Os níveis aqui também de acumulação, você pode ir dosando. Ah, não, quer saber? Eu só vou acumular Bitcoin quando tiver abaixo de 40 e só vou vender quando tiver acima de 70. Beleza, aí você vai adaptando. Ou então, não, cara, eu não quero nem olhar para esse negócio de Bitcoin, não quero nem olhar. Eu vou só acumular quando baixar de 20 ali, dar uma porrada, e vou dar outra porrada ali quando tiver só acima de 80. Ou seja, eu vou olhar aqui de 3 em 3 anos, isso aqui mais ou menos, só para realmente aproveitar. Então, acumular realmente quando tiver abaixo de 30, dar uma porrada forte, e aí só olhar de novo quando tiver muito quente, acima de 80. Mais uma vez, não tem resposta certa, cada um adapta o que é melhor para a sua vida. É óbvio que quando você está aqui completo, em todos os níveis você está fazendo alguma coisa. É mais seguro do que uma pessoa que fica esperando ali abaixo de 10 para acumular 100% e acima de 90 para vender 100%, porque, mais uma vez, esses níveis podem não chegar. Então, eu aconselho, quanto mais níveis você utilizar, melhor. Mas cada um, mais uma vez, adapta o que é melhor para si mesmo. Beleza, família? Então, tentei aqui ser bem prático, rápido, para que vocês entendam na prática como navegar nesse bear market. Atualmente estou utilizando, então, que eu, Igor, estou fazendo, estou utilizando uma intensidade média, já acumulando, né, Bitcoin e esperando, porque historicamente a gente sabe que o fundo ele tende a ser um pouco mais baixo. Se não acontecer, tudo bem, a gente está acumulando Bitcoin, mas caso aconteça, o meu caixa está preparado aqui para pegar um Bitcoin mais barato, como deu aqui, né, uma oportunidade para a gente pegar 57 aí na semana passada. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, família. Se você quiser participar dos nossos airdrops semanais, que a gente faz toda semana, totalmente gratuito, a Liga dando aí praticamente dinheiro de graça para você ir entrar no mercado, se ambientar, entender o que é um airdrop. A gente está em parceria com a Bybit, o link está na descrição do vídeo. É totalmente gratuito, abertura de conta, sempre com bônus para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para fechar, não sou conselheiro financeiro, né? Estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, eu gosto de Bitcoin. O azar é seu, não é meu. Todo ótimo dia e até amanhã.